Quando falamos de otimização para search engines, ou SEO, estamos, em essência, falando sobre como podemos colocar nosso site numa melhor posição nas pesquisas. Para entender melhor o que isso significa, vamos começar observando o Google, que é a ferramenta padrão de pesquisa hoje, e como ele funciona. Aqui temos uma pesquisa por agência digital. Inicialmente temos os anúncios, que são propagandas pagas, não fazem parte deste curso em si, mas após os anúncios nós temos alguns outros tipos de informação. Nós estamos enxergando um mapa com algumas agências, aqui de Porto Alegre, e após uma consulta a várias agências. Observem que nossa consulta original se referia apenas à agência digital. E, no entanto, as respostas, tanto no mapa quanto nas consultas orgânicas, ou seja, aquelas consultas que não são aquelas pagas, aqueles anúncios, são de agências de Porto Alegre. Se nós fizermos uma pesquisa por Agência Digital São Paulo, nós vamos ver um mapa de São Paulo com algumas agências e uma consulta a várias agências ou entidades ou outras páginas sobre agências digitais de São Paulo. Aqui nós temos a primeira questão importante. Enquanto aqui eu coloquei Agência Digital São Paulo, na primeira pesquisa eu não coloquei nada. O que o Google fez foi considerar que esta pesquisa foi feita a partir de um browser que está numa máquina em Porto Alegre. Esta é uma das primeiras questões que nós devemos compreender bem sobre pesquisas. Entre vários outros fatores, o Google considera de onde você está pesquisando quando se trata de alguns tipos de pesquisa. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas primeiro, vamos entender como podemos observar o resultado das pesquisas fora da cidade. Por exemplo, nós podemos achar que estes 3, 4 primeiros itens têm um excelente resultado. E eles realmente têm no que se refere a Porto Alegre. Mas será que isso tem um impacto global? Estamos vendo que todas as pesquisas do país apontam essas páginas? Ou apenas aquelas pesquisas feitas a partir de Porto Alegre? Vamos começar, então, a utilizar algo chamado um proxy. Eu simplesmente digitei aqui proxy e ele trouxe alguns. Proxies são mecanismos muito usados para uma série de funções, desde você acessar uma parte da internet sem que seja identificado de onde você está vindo, até uma série de outras atividades onde você quer garantir sua privacidade ou de alguma maneira evitar que certas informações sejam conhecidas pelo site ou pelo servidor que você está acessando. Mas ele também serve para você fazer uma pesquisa, por exemplo, aqui eu estou no Google, ele tem algumas informações, mesmo utilizando o proxy, por exemplo, que a página deve ser mostrada em português, mas ele não sabe que eu estou acessando, por exemplo, de Porto Alegre. Então, a mesma pesquisa que eu fiz aqui, agência digital, agora eu vou fazer aqui agência digital. Observe que aqui não há propagandas, não há um mapa e as informações das primeiras páginas não são as mesmas, nem da minha pesquisa de São Paulo, nem da minha pesquisa de Porto Alegre. Pode haver algum item que apareça em todas. Por exemplo, Cappuccino, agência digital, aparece também aqui numa pesquisa que não está definida a origem. Ou seja, esta é uma página que está bem pontuada em todo o país. Já estas páginas estão bem pontuadas em Porto Alegre.
Só recapitulando, o que nós fizemos em essência foi usar um proxy, e para isso só digitamos proxy no Google e utilizamos uma das páginas que oferece um acesso proxy online. Acessamos o próprio Google e dentro do Google, através desse proxy online, existem vários na internet, nós fizemos uma pesquisa. Assim, nós temos uma visão mais isenta de posição, isenta de localidade, em relação ao que nós temos como resultado. Nosso objetivo, em termos de SEO, tanto pode ser ter uma opção destacada em todo o país, quanto numa localidade em específico. Isso vai depender também da pesquisa que nós fizermos. Por exemplo, enquanto o Google entende que ao digitarmos agência digital, possivelmente nós queremos a informação de alguma empresa próximo de onde nos encontramos, se nós pesquisarmos por criar um site, ele tem os anúncios, mas ele não tem o mapa e nem as informações de criar um site parecem estar tão associadas a uma localidade específica. Nenhuma dessas páginas aponta, por exemplo, uma cidade em particular. Quando fazemos a pesquisa criar um site, o Google tende a entender mais como algo não específico de uma localidade. Tanto isso é verdade que, observando as dicas dele, não há nenhuma cidade aqui. Já a agência digital, ele oferece opções de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Ou seja, o Google tem elementos suficientes para dizer que a agência digital é uma pesquisa possivelmente mais vinculada a uma cidade e criar um site é uma pesquisa menos vinculada a uma localização. Vamos continuar vendo o que aparece aqui em criar um site. Temos algumas opções. Entre elas, vou mencionar Local Web e Wallhost. Observem agora que eu vou fazer uma outra pesquisa, registro de domínio. Novamente, temos propaganda, inclusive do Wallhost, mas nas pesquisas orgânicas, novamente aparece Local Web e o Wallhost. Bom, observem aqui o que isso significa em relação a consultas. Tanto uma empresa quanto outra tem interesse em buscar clientes que pesquisam por registro de domínio e tem interesse em buscar por pesquisas em criar um site. Vamos voltar à nossa pesquisa original, agência digital. Em agência digital, observem duas coisas. É comum encontrarmos o título, agência digital, agência digital, agência digital, marketing digital, e é comum, em vários deles, estarmos apontando diretamente para a página inicial do site. Apenas o quinto ou sexto elemento é uma página dentro do domínio keyweb.com.br. Ao olharmos criar um site, embora tenhamos alguns como página inicial, também observem no título criar site, criar site, criar site. Nós já temos, e justamente tanto em local web quanto em Wallhost, uma página específica com o título criar site. Como eles conseguiram também aparecer em registro domínio? Observem que, embora tenhamos, por exemplo, registro BR como página inicial, assim como na rede host, temos na local web uma página, no Wallhost uma página específica para registro de domínios. O que observamos aqui? Primeiro, a importância do título. O título
na maioria das páginas mostradas, de alguma maneira corresponde à nossa pesquisa. E enquanto em agência digital nós encontramos muitas vezes a página inicial, tanto o wallhost, quanto o local web, quanto o redhost, todos criaram páginas internas visando serem acessadas por aquela pesquisa em particular. Vamos agora mostrar uma outra informação ainda investigando como essas páginas aparecem. O que eu fiz aqui, site, www.wallhost.wall.com.br, e nós temos 3.310 páginas. Algo interessante também, se nós observarmos estas agências que têm, por exemplo, sua página inicial, aqui, ideiadigital.com.br, site, ideiadigital.com.br, apenas 194 páginas. Ao digitarmos site, nós estamos limitando nossa pesquisa apenas a este endereço. No caso, estamos vendo todas as páginas indexadas no Google de ideiaagenciadigital.com.br. Ao observarmos o wallhost.wall.com.br, nós temos 3.310 dessas páginas. Aqui nós temos o quê? Que não apenas eu tenho registro de domínio, criar site, mas se alguém pesquisar por hospedagens de site, por e-commerce, por host TV, todos esses têm uma página que tem o título vinculado àquilo e tem grandes chances de ser mostrada numa pesquisa por aquele item específico. E nós temos 3.310 destas páginas no wallhost. Então aqui, ao observarmos como os sites se comportam, nós vimos algumas coisas interessantes. Primeiro, nós vimos que efetivamente o título parece ser algo importante. Nós vimos como podemos ver quantas páginas nós temos de um determinado domínio e que alguns deles utilizam um grande volume de páginas indexadas pelo Google. Nós vimos que a localidade é importante para certas pesquisas e que uma dica dessa importância já pode ser percebida pela própria presença de um mapa. Vimos que pesquisando por um proxy ou usando algum site de proxy qualquer, nós podemos pesquisar sem que o Google saiba a nossa localidade e que também podemos especificar na pesquisa uma cidade em particular e o Google vai entender que nós queremos informações sobre empresas ou sobre serviços daquela região. Ou seja, mesmo sem utilizarmos nenhuma ferramenta sofisticada, apenas utilizarmos a nossa consulta no Google e analisarmos os resultados que aparecem, nós já conseguimos perceber alguns aspectos importantes de como o Google posiciona pesquisas, como o Google escolhe quem aparece primeiro, quem aparece depois. Por mais que você estude teoricamente informações sobre as search engines, experimentar, testar e ver o que acontece, como a sua empresa se posiciona, como se posicionam as empresas dos concorrentes, é uma prática fundamental, pois o Google está continuamente mudando sua heurística, seus formatos, seus critérios de posicionamento, e não apenas isso. Há uma série de especificidades que sempre estarão presentes no seu negócio em particular. Talvez na sua região haja mais empresas de um determinado perfil do que o outro. Talvez o seu negócio tenha maior necessidade de se posicionar localmente ou se posicionar globalmente. Então, por mais que você tenha o conhecimento teórico de como fazer um SEO, entender o Google em si, o que o Google está mostrando naquele momento, como estão se posicionando os seus concorrentes, como o seu site está se posicionando, é fundamental. Então, no início desse curso de SEO,
o que nós estaremos olhando fundamentalmente é como podemos entender melhor o nosso posicionamento do site que nós estamos otimizando e o posicionamento dos sites concorrentes e como isso se reflete no nosso negócio e que tipo de sinais, que tipo de formas nós podemos trabalhar com o Google para que ele posicione melhor a nossa página.